Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com o professor Edmilson Fialho. Ele é consultor empresarial, é professor da Faculdade Maurício de Nassau e da Universidade Aberta do Brasil. O nosso assunto é como criar e como manter empresa. No bloco anterior, você criou a sua empresa e deixamos aí duas perguntas bastante interessantes. Será que tudo que entra no caixa da empresa é lucro? O que é, de fato, lucro? Como bem perguntava aqui o professor Edmilson. E até que ponto esse dinheiro que entra no caixa pode ser convertido em prolabore, professor? Prolabore tem um limite, não é? Prolabore não pode ser tudo. Um limite. Caixa, tudo que entra lá não significa lucro. Lembrando-se que prolabore é um salário, e como salário, ele tem toda uma série de encargos, né? A grande maioria das empresas, o prolabore é o mínimo possível, o empresário recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, que é uma remuneração. Dependendo da empresa, isso pode crescer bastante. Porque o que interessa para o empresário é o lucro no final do período. Esse é o que é interessante. Mas o que é lucro? Lucro é uma relação entre a receita menos a despesa. Lembrando que essa despesa, ela tem que ser computada realmente tudo que a empresa está gastando. Inclusive aquilo que vai gastar ainda, os investimentos que poderá fazer? Há uma preocupação, principalmente no mercado atual, por conta das vendas de cartão de crédito. Então, o que é lucro do mês? Então, imagine que a venda do cartão de crédito ela foi feita no mês anterior para ser pago em 3 parcelas. Então, nesse mês entrou uma parcela. Esse lucro é relativo a que mês? Boa pergunta. A que mês, professor? Esse lucro é relativo ao mês de venda. Porque a venda ela está sendo feita em parcelas. Em parcelas. Então, porém, o bem já saiu da empresa. O bem já saiu da empresa. Ele já foi dado baixa lá no estoque, já não existe mais no estoque. Então, assim, tem que ter cuidado com o produto que vai ser vendido, como computar direitinho isso, questão de reposição, estoque mínimo. Então, tem que ter um monte de cuidado. Uma outra preocupação... Tem uma relação interessante, só interrompendo um pouco, é de que maneira você pagou esse bem que saiu. Se foi à vista, se foi em 3 parcelas e mais parcelas, que de repente você... já gastou um dinheiro que você ainda vai receber em 3 parcelas. Isso. E também, não só isso, quanto tempo aquele bem ficou parado no seu estoque? Isso também significa dinheiro. Muito. Esse é uma perda muito grande. Imagine que o empresário ele compra um bem que custou R$100. Com a cadeia logística, os impostos e tal, chegou para ele vai vender isso por 150. Porém, ele não consegue vender no primeiro mês, não consegue vender no segundo, no terceiro, no quinto, no sexto, no 10º mês, ele conseguiu vender. Porém, o que é que aconteceu nesse tempo que ele não conseguiu vender? Tem um custo financeiro daquele produto estar parado no seu estoque. Qual é o custo financeiro que deve ser levado em consideração? A taxa cobrada pelo banco para empréstimo. Porque, querendo ou não, o seu dinheiro está parado. Por isso que o estoque hoje não pode ser alto, tem que ter estoque de segurança. Você não pode ter estoque alto. Então, nesse meio termo, no mínimo, eu perdi aí 20% a 30% do valor do produto. O que vai acontecer? Eu vou terminar vendendo esse produto pelo preço que eu comprei, ou menor do que o preço que eu comprei, porque ele já foi comido pelo custo financeiro. E eu ainda vendo em 3 parcelas sem juros. Olha só, então tem que ter cuidado. Tem uns detalhes que, claro, vai precisar da busca de orientação. Onde encontrar? O Sistema S para pequenas, microempresas inicia essa discussão, mas em determinado momento você vai precisar de alguém mais especializado. Uma consultoria, por exemplo, pode ser um caminho. Exatamente. A consultoria, Maceió tem bons consultores, você não precisa buscar consultores fora do estado. Né? Há 10 anos eu trabalho com consultoria. E a gente vê que o movimento de consultoria está crescendo bastante dentro de Alagoas. As empresas estão buscando consultoria porque ela precisa exatamente melhorar o seu modelo de gestão. A gestão hoje é primordial. Eu tenho que ser competitivo. Você não está mais simplesmente competindo
com o teu concorrente que está no outro bairro ou o teu concorrente que está na outra cidade. Você está competindo agora com os chineses. O mundo está globalizado. O mundo está globalizado. Não tem mais distância que não seja passível de ser alcançada. De jeito nenhum. O que é que acontece? O mercado, o empreendedor, o dono da loja, para a gente ser mais direto, ele tem consciência de quando é que termina a venda? Porque para alguns parece que termina quando o cupom fiscal sai. Mas parece-me que a venda tem um pouco mais adiante, ela tem um componente após. Tem. O pós-venda, ele é primordial, né? A venda não acaba quando o cliente leva o produto para casa. A venda acaba quando o cliente usa o produto e gosta do produto. A gente não pode esquecer que um dos motivos para a compra é a assistência técnica. Que algumas empresas fazem conta que não é com ela, não, isso é com a assistência técnica. Isso, mas a assistência técnica leva-se em consideração o percentual que o produto quebra. Então, se esse produto vai muito para assistência técnica, ele hoje entra numa listinha de um produto que não é bom. Consequentemente, a minha empresa entra no mesmo rol. A gente ainda pode falar em fidelidade nessa relação? Pode. Ou o consumidor está tão vulnerável assim? Não, a gente pode falar em fidelidade. Você tem fidelidade em serviços, tem pessoas que são extremamente fiéis a determinados restaurantes. Isso pode significar a vida de uma empresa? Completamente. A fidelidade traz o lucro. Quanto mais fiel eu conseguir de clientes, melhor meu lucro. Quer dizer, o pãozinho do seu José, só quem faz é o seu José. Isso. E com o atendimento que a Dona Maria me dá, não tem como não comprar. Mesmo sendo um pouco mais caro, eu termino comprando no seu José. Eu me lembro em aula de pós-graduação, primeira aula de empreendedorismo, eu abro a sala perguntando, quem quer ser empreendedor? Né? Geralmente o pessoal levanta a mão, uma boa parte. Alguns levantam até as duas. Depois que a gente acaba a aula, eu pergunto, quem quer continuar sendo empreendedor? As pessoas já recuam a mão, porque eu fui mostrar para eles exatamente a diferença entre querer e poder. Né? Porque as pessoas têm uma noção errada do que é abrir uma empresa. Por que eu abro uma empresa? Uma boa parte das pessoas responde, eu abro uma empresa para ter lucro. Eu quero ganhar dinheiro. Resposta errada. Você abre uma empresa para atender desejos e necessidades do mercado. Quanto mais capacitado você for e mais eficaz você for para conquistar e manter clientes, maior o seu lucro. Então, o lucro é uma consequência. Ele é o efeito, da sua capacidade de atender a esses desejos e a essas necessidades. Exatamente. Tem um mercado que está aberto, uma expansão incrível. São bilhões de reais movimentados anualmente e crescentemente em todo o país, que é o mercado virtual. Mas tem um componente nessa relação que não é virtual. Os produtos são reais, as pessoas são reais, as dívidas geradas são reais e os lucros também. Não é tão virtual assim. O Brasil cresceu muito, né? Você pega os últimos dados do comércio eletrônico, é assustador. A tendência é que o Brasil chegue a mais de 40 bilhões de reais com o comércio eletrônico esse ano. As empresas estão buscando esse segmento. Você vê que grandes redes, departamentos, eles implementaram a venda virtual como uma ferramenta de conquistar novos públicos. Porém, o consumidor do outro lado, ele ainda não está preparado ainda para esse modelo. Então, ele vai muito de comprar a preços extremamente diferentes do mercado. Então ele vai para lojas onde não tem a credibilidade, ele não procura fazer uma pesquisa para saber se aquela loja é uma loja idônea. Então a gente vê reportagens de grupos que montaram sites falsos, vendendo produtos falsos e ganhando milhões às custas dos consumidores. Mas por quê? Porque as pessoas querem facilidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui de algo que já foi perguntado há muito tempo atrás, terminou não acontecendo. Sério que com a internet o livro
do jeito que a gente conhece, virando as páginas manualmente, iria acabar. O comércio eletrônico acaba com o comércio tradicional? Não acaba. O comércio tradicional vai continuar. A gente vai continuar aquela pichincha, olho no olho, aquela Vai, conversa. O que acontece hoje? Por que o comércio eletrônico cresceu tanto? Questão de tempo. Ou seja, a questão da mobilidade das pessoas dificulta esse trajeto das pessoas de ir no local para fazer compras, de ter mobilidade. Então, o que faz as pessoas ir no comércio eletrônico? Tempo. Você compra no celular. Entendeu? Você chega em casa, olha com calma, vê a internet, vê o produto, você faz a compra e recebe em casa. Facilidade. Então, quer dizer, o Black Friday que aconteceu recentemente é um indicador de tudo isso. É um indicador de melhoria, só que o modelo brasileiro é terrível, né? O brasileiro tem sempre... Comparado ao modelo americano, é uma enganação. É uma enganação. Né? Ou seja, é importante de que você esteja atento aos preços que eram praticados anteriormente, para saber se de fato 80% corresponde ao preço que estava 2 semanas atrás, ou se houve um acréscimo muito grande na última semana para depois dar um desconto que na verdade vai virar 5, 10, ou talvez não tenha desconto nenhum e em determinados casos está até mais caro. Está até mais caro. Eu verifiquei produtos que não houveram desconto nenhum e estava lá sendo apregoado descontos de até 50%. Professor Edmilson Fialho, então quer dizer, para que um negócio se mantenha, e se mantenha por muito tempo, honestidade, princípios que hoje estão quase em desuso, princípios éticos e morais, podem ser elementos que fidelizam a relação e por fidelizar a gente tem uma gama de clientes um pouco mais presentes? Sim. Um dos processos no modelo de gestão de uma empresa é o seu processo de planejamento estratégico. A empresa ela se planeja pelo menos por os próximos 3 anos. E dentro desse processo de planejamento estratégico tem um item que é muito importante, que são os valores ou crenças ou princípios empresariais. O que é que a empresa valoriza? O que é que ela crê? E aí você vai ver as empresas, cada empresa, ela coloca o que ela crê. Mas na grande maioria você vai ver honestidade, trabalho em equipe, princípios éticos, valorização do ser humano, valorização do colaborador, cuidado com o cliente. Então, assim, o cliente está observando esse tipo de coisa, não é só o produto. Não. Se eu chego e você está dando uma dura no seu empregado e a gente entende de que essa dura não era correta naquele momento, você pode sim deixar de comprar o produto por conta disso. Sim, com certeza. O consumidor hoje ele tem uma coisa boa na mão. Ele tem opções. Opções é fundamental nessa relação. Professor, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado também. Olha, o Pauta Especial termina agora, mas nós estaremos de volta na próxima segunda-feira e, é claro, contando com você. Até lá.